profeta Samuel, capítulo de número 21. Os irmãos vão acompanhar, assentados reverentemente, a leitura dos 9 primeiros versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21, versos de 1 a 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versos de 1 a 9. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba, porque te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens, não estão imundos, se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Então disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui senão esta. Disse Davi: Não há outra semelhante. Dá-me, ou seja, dê-me esta espada. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre o primeiro livro de Samuel. Hoje é a 10ª mensagem sobre o tema. No próximo domingo nós daremos uma pausa nesta sequência. Mas hoje nós vamos dar, então, sequência com a 10ª mensagem. Qual é o contexto desse texto? O contexto desse texto aqui, irmãos, é um momento perigoso na vida de Davi. Conforme nós vimos no domingo passado, Davi e Jonatas era filho do rei Saul, eles tiveram uma aliança, uma grande e bela amizade. E fazia parte dessa amizade, dessa aliança, um acordo que ambos fizeram, Davi e Jonatas, que Davi disse claramente a Jonatas: Jonatas, o teu pai quer me matar, isso está claro. E Jonatas então diz: tudo que eu souber da parte do meu pai, eu te farei saber. E eles selaram ali uma aliança. Pois bem, esse é o contexto. Eles se encontraram num lugar deserto, onde apenas Davi e Jonatas haviam já combinado, porque Saul havia dito ao filho Jonatas: Davi vai morrer. Então Jonatas sabe disso, já haviam combinado um local, eles vão até o deserto, e Jonatas diz: Davi, foge, de fato meu pai vai te matar. Então ali eles celebram novamente uma aliança, eles se abraçam e se despedem. É a penúltima vez que eles vão se encontrar. Haverá mais um outro encontro que será o último, e depois deste só existe a notícia da morte de Jonatas
em batalha. Mas aqui é o penúltimo encontro. Então tente entender, irmão, como é que estava a cabeça de Davi numa hora dessa. Ele está numa grande angústia. De fato, há um plano para matá-lo e ele precisa fugir. Ele está escondido, ele vive nas cavernas, no deserto. Ele traz consigo um exército. Alguns dizem 400 pessoas, outros dizem 600 pessoas. Mas o fato é que ele traz consigo um exército. E esse exército não é de guerreiros. É de pessoas que estão sem esperança na vida. Pessoas que estão endividadas, é gente que está contrariada com muita coisa. Esse grupo é que faz parte do exército de Davi. Então, depois que Jonatas o alerta de que o seu pai Saul quer matá-lo, então ele sai daquele lugar, depois de se despedirem, e ele entra na cidade de Nob. Nob, irmãos, é uma cidade onde está o tabernáculo que representa a presença de Deus. Ali no tabernáculo, irmãos, o principal sacerdote, como diz o texto no verso 2, chama-se Aimeleque. Então ele vai procurar Aimeleque. Quando ele chega para Aimeleque, ele não é sincero. Davi não usa de sinceridade. Davi falta com a verdade. Ele chega para Aimeleque e diz assim: eu estou em uma agenda real. Eu estou com um mandado real, eu estou com pressa. Na verdade, ele não estava com um mandado real. Vimos isso na semana passada. No capítulo 20, verso de número 9, ia ter a festa das Luas Novas, os irmãos já sabem disso, e ele iria faltar. E ele pede para não ir à festa da Lua Nova. Não é o rei que lhe dispensou. Ele é que fala com Jonatas e fala assim: deixa eu fugir. Qualquer coisa que seu pai me pergunte, você diz que para o seu pai que eu pedi para ir a Belém, para sacrificar com os meus familiares lá em Belém. Não foi o rei que deu essa ordem, foi ideia dele mesmo, Davi, para com Jonatas. Mas quando ele está diante do sumo sacerdote, ele não fala a verdade. Ele inventa uma estratégia dizendo: eu estou numa demanda real. E vi uma pressa tão grande que eu estou até sem armas. Tem arma aí, tem alimento aí. E então o sacerdote Aimeleque diz: olha, nós não temos aqui comida para te dar. Os pães que estão aqui são pães sagrados, mas é o único que eu tenho. Então o sacerdote pega aquele pão sagrado, dá para Davi. Davi então pergunta por uma arma, uma espada. E de novo ele mente. Ele fala: eu saí tão às pressas pela ordem do rei que eu estou até desarmado. E aí Aimeleque diz: o que eu tenho aqui é a espada de Golias, aquela espada que você usou para matá-lo. E ele diz: não há outra melhor, pode me dar. Então o sacerdote pega a espada de Golias e devolve a Davi. Mas tem um detalhe nessa história. E o detalhe, irmãos, está exatamente no verso de número 7. O verso de número 7 nos diz que há um terceiro personagem. Dois personagens nós já conhecemos, o sacerdote Aimeleque e Davi. Mas há um terceiro, e o terceiro personagem dessa história chama-se Doeg. Doeg é o principal pastor de Saul. Ele cuida dos rebanhos de Saul. Ele é o administrador. Todo o rebanho passa pela mão dele. Ele sabe de tudo. E ele está ali na cidade de Nob. E ele está ali, irmãos, ele está cumprindo uma espécie de penalidade. Ele está ali, nos diz o texto do verso de número 7, que ele está detido diante do Senhor. Ele está cumprindo uma pena. A Bíblia não é muito clara em dizer isso aí, mas subentende-se que ele está em pecado e precisa passar pelo processo de santificação, de purificação, ou ele estava impuro devido a uma doença, é o que a maioria dos teólogos informa. Então ele está ali passando por um processo de santificação, de purificação, para depois ser inserido na sociedade. Então ele está ali porque ele precisa de uma recuperação, e a recuperação vai se dar na casa do Senhor, no tabernáculo
Mas qual é a razão de ele estar ali? Por que o autor, por que o narrador o cita? Ele vai citar Doeg porque Doeg está vendo o que está se passando ali e ele vai contar tudo para Saul. Depois que ele vê Davi ali no tabernáculo, conversando com o sacerdote Aimeleque, quando passam-se os dias da sua purificação, ele retorna para a presença de Saul. Saul está bravo, Saul está irado, porque ele se sente traído, porque ele quer a cabeça de Davi, e ninguém lhe dá a cabeça de Davi. Ele chama o seu exército e passa uma descompostura total. Ninguém vai me dar esse homem, ou ninguém vai me dizer nada sobre esse homem. O silêncio é total. E eis que Doeg rompe o silêncio, dizendo: eu vi Davi, eu sei onde ele está, eu sei quem conversou com ele, eu sei o que ele fez. Foi o suficiente para Saul levantar-se e fazer um grande estrago. Na noite de hoje, irmãos, na sequência da nossa série de mensagens, nós queremos falar sobre isso. Queremos falar sobre o poder destruidor da língua. Como a língua é terrível. Como a língua tem um poder imenso de construir e destruir. Tem um poder de construção e de destruição. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos elencar algumas características do fofoqueiro. Fofoqueiro é terrível. Nós queremos aprender aqui algumas características do fofoqueiro, para que nós nos livremos de fofoqueiros e de sermos fofoqueiros. A primeira lição que nós aprendemos, a primeira característica de uma pessoa fofoqueira, irmãos, é que o fofoqueiro, todos eles, são muito observadores. Fofoqueira é uma pessoa muito observadora. Volte o seu olhar para o verso de número 7, no capítulo 21. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Ele está ali presente. Observe muito bem, conforme eu citei alguns minutos atrás, irmãos, a cidade de Nob é a cidade onde está o tabernáculo, que simboliza a presença de Deus. Os homens de Deus estão ali, os sacerdotes do Altíssimo estão ali, e aquele homem está ali, no tabernáculo, ele está na presença do Senhor, e nos diz o texto que ele está detido no verso de número 7, né? Ele está ali detido diante do Senhor, perante o Senhor. Eu repito, ele está cumprindo um ato de purificação. Mas enquanto ele está ali, tentando ou devendo aproveitar a presença dos sacerdotes, a presença do Senhor, nada disso acontece. O que ele faz? Ele fica observando a vida alheia. Fofoqueiro adora isso. Fofoqueiro adora cuidar da vida dos outros. Fofoqueiro, ele percebe a tua roupa, o teu jeito de sentar, de andar, com quem você conversou, e ele tenta se aproximar para tomar conhecimento de tudo que você está falando. Fofoqueiro é terrível. A fofoca é terrível. Então, o fofoqueiro é uma pessoa que ela não está centrada em si. Ela não está centrada na sua vida com Deus, em se purificar diante do Senhor. Ela não sabe aproveitar. Ela está onde Deus está, mas ela vai se atentar na vida alheia. Os seus olhos estarão sobre a vida do outro. Os seus ouvidos estarão atentos ao que o outro fala, não aquilo que Deus vai lhe falar. Fofoqueira é uma pessoa muito observadora. Ela está lá rindo, mas está só te filmando. Conversa, paz do Senhor, mas está te filmando de cima a baixo. A roupa que você está vestindo, a cor da sandália, o friso do cabelo, tudo ele está observando. O fofoqueiro tem essa característica.
Uma segunda característica do fofoqueiro, irmãos, não é apenas ser um observador, mas todo fofoqueiro é oportunista. Todo fofoqueiro é oportunista. Volte o seu olhar agora para o capítulo 22, versos 9 e 10. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Olha só como ele é oportunista. Aqui, repito, Saul conversou com todo o seu exército, ele reuniu todo o seu exército, todo mundo que estava acompanhando ele, e ele está na cidade de Gibeá, quando ele toma conhecimento disso. E aí, versos 7, ele fala: vocês todos vão acobertar o filho de Jessé, Davi? Será que não tem ninguém aqui dentre os meus que pode me dar uma notícia do filho de Jessé, de Davi? Não é possível. Será que ninguém vai me ajudar? Eu estou no meio de uma grande conspiração, só há traidores no meu meio. E aí o silêncio impera. Eis que o silêncio é rompido por quem? Doeg, o fofoqueiro. Doeg fala: eu sei onde ele está. É um oportunista. Ele está querendo com aquilo ser promovido, porque agora o rei vai lhe dar atenção. Ele é o principal dos pastores, mas ele tem aspirações maiores. Ele quer ser o maioral, ele quer ser um grandão, ele não quer só cuidar de rebanhos, ele quer ser um homem do lado direito do rei, e não há momento melhor do que isso. Ninguém tem resposta para dar. Eu tenho um segredo, eu tenho uma informação. Eu guardei isso comigo até agora, mas agora é a hora apropriada. Eu vou tirar proveito da informação que eu tenho, aproveitador. Fofoqueiro é assim. Ele não perde uma oportunidade de se sobressair, de querer ser o maior. Com isso, ele vai ser amigo do rei. É o que o fofoqueiro quer. O fofoqueiro quer evidência. Ele quer deixar bem claro que ele transita em todos os setores do palácio. Ele é amigo de todos. Deixe-me lhe falar uma coisa: quem tenta ser amigo de todos é amigo só do diabo, porque isso não existe. Porque isso não existe. Quem quer agradar a todos está agradando apenas ao inimigo, ao maioral, a Beelzebul. Ele é um oportunista. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: todos sabiam do ódio de Saul para com Davi. Todos sabiam. Ele também sabia. Agora observe muito bem: para quem ele vai dar essa informação? Para o homem cheio de ódio. Quem é o homem que tem ódio no coração? Saul. Ele chega e fala para ele: eu tenho algo para te contar. Imagine essa notícia, como que Saul vai digerir essa notícia. Ele vai babar de ódio. Doeg sabia disso. O que Doeg faz? Ele joga gasolina na fogueira. Ele quer ver o circo pegar fogo, e ele fica de longe só observando todo mundo se queimar, e ele vai lucrar com isso. Ele quer capitalizar a notícia que ele tem, a informação que ele tem, típico do fofoqueiro. Fofoqueiro é um terror, são todos oportunistas. Uma terceira característica que nós observamos aqui dentro desse texto sobre um fofoqueiro, irmãos, é que todos os fofoqueiros são mentirosos. Todos os fofoqueiros são mentirosos. No verso de número 10, que nós acabamos de ler, ele diz assim:
viu o filho de Jessé, e com Aimeleque, a pedido de Davi, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Olha que mentira. Davi não pediu para Aimeleque consultar ao Senhor. Ele não pediu. Ele pediu pão, pediu. Pediu uma arma, pediu. Ele não pediu a espada de Davi. Ele pediu uma arma. Mas na cabeça de Doeg, ele sabe o que a espada de Davi representa para Saul. Saul vai pensar: meu Deus, esse cara quer me matar. Esse é o objetivo de Doeg. Ele jogou. Sabe por quê, irmãos? Porque o fofoqueiro mente. O fofoqueiro, ele não se contenta em levar notícias para lá e para cá. Não, isso é pouco. Ele força a barra. Ele faz sugestões. Ele acrescenta coisas ao relato dele. Sabe aquela história antiga? Quem conta um conto, aumenta um ponto. O fofoqueiro não aumenta um, não. Isso é pouco. O fofoqueiro escreve um livro. O fofoqueiro é assim, ele joga fermento nas coisas. Ele sugere intriga. Ele planta dúvidas. Eu quero insistir nisso. A espada de Davi, a espada de Golias, perdão, não ficou com Davi. Não ficou. Isso aqui para ele não é um espólio de guerra. Mas agora, no contexto em que ele está sendo perseguido, ele não pode andar desarmado. Ele precisa de uma arma. O sacerdote Aimeleque diz: a única que eu tenho é essa. É a espada de Saul. Ele fala: opa, essa é boa. Mas essa informação na boca do fofoqueiro, ele transforma isso numa sugestão. Ele sugere violência. Ele está dizendo: olha, ele está com a espada de Golias. Você lembra o que ele fez com Golias, né? Ele vai fazer o mesmo com você. É isso o que Saul entende. Mas por que ele entende isso? Ele vai entender isso porque o fofoqueiro levou. Saul não sabe de nada. Saul não tem essa informação. Ele quer informação, mas Doeg multiplica isso. O fofoqueiro é mentiroso. Ele vai plantando cisânias, confusões, sementes de discórdias que vão jogar uns contra os outros. É típico do fofoqueiro. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que o fofoqueiro expõe pessoas. O fofoqueiro expõe pessoas e coloca vida em risco. Coloca vidas em risco. O fofoqueiro expõe pessoas e coloca vidas em risco. Volte o seu olhar para o capítulo 22, versos de 11 a 16. Capítulo 22, versos de 11 a 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem há entre todos os teus servos tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não. Jamais incute o rei
coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Olha o que a fofoca faz. Colocou pessoas em risco, expôs pessoas desnecessariamente. O fofoqueiro não tem essa noção de que ele está tratando com vidas, que do outro lado tem gente, que do outro lado tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um marido, tem uma esposa, tem família. O fofoqueiro não sabe disso, não quer saber disso. Ele quer saber da fofoca dele, porque é diabo, e diabo não pensa no outro. Aquele homem estava fazendo o seu papel, aquele homem estava no seu trabalho, aquele homem estava desenvolvendo as suas funções ministeriais, mas foi envolto numa fofoca. Ele foi chamado à presença do rei, e o rei não se conteve em ter só Aimeleque, mandou chamar a todos, 85 no total. E ele fala: como que você fez isso? Você está liderando uma conspiração? Quem falou de conspiração? Não há conspiração alguma, mas a fala do fofoqueiro fez criar isso na cabeça de Saul. E então ele ouve: Aimeleque, tua vez de falar, falei. E ele diz: não, eu não estou sabendo de nada dessa briga de vocês aí, nem muito nem pouco. E outra coisa, quem é Davi? E deixa eu falar uma coisa para o senhor, rei. No seu reino, o senhor não tem uma pessoa tão leal como ele. O senhor não vai achar. Outra coisa, ele é seu genro. Outra coisa, ele é chefe da tua guarda pessoal. Você confia nele. Que conversa é essa de querer matar? Não faça isso, nem a mim, porque eu não estou sabendo de nada, e nem a ele, porque esse homem é leal. Mas para o fofoqueiro não importa se você é leal. O fofoqueiro não quer saber disso. O fofoqueiro não quer saber da sua honra, porque ele não a tem. O fofoqueiro é uma pessoa desprovida de credibilidade. O fofoqueiro é uma pessoa desprovida de honra. Ela não sabe o que é isso, ela sabe o que é fofoca e diabo. O fofoqueiro só sabe disso. Ele não quer saber do outro, ele não tem noção do mal que ele está causando. Ele não tem noção. Portanto, o fofoqueiro expõe pessoas. Lá está o sacerdote. O sacerdote, irmãos, é aquele homem no Velho Testamento responsável por representar o povo diante de Deus. Ele manda chamar todo mundo. A igreja está fechada, o tabernáculo está fechado porque estão todos na presença do rei. Ele expôs a todos. O fofoqueiro não tem noção disso. Ele não quer saber de nada de honra, ele não sabe o que é isso, ele não conhece esses valores. O fofoqueiro sempre expõe pessoas. Cuidado com o que você fala. Cuidado com a pessoa a quem você está expondo. Cuidado. O fofoqueiro expõe pessoas e coloca vidas em risco. Uma quinta e última característica que nós vemos nesse texto sobre o fofoqueiro, irmãos, é que o fofoqueiro transforma-se em pessoa ainda mais violenta. O fofoqueiro vai piorar, ele não sabe, mas ele vai se tornar uma pessoa pior ainda. Volte o seu olhar para o verso de número 18, capítulo 22, verso 18. Versos 17 e 18. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque eles souberam que fugiu.
e não o fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Olha o fofoqueiro, olha a progressão do fofoqueiro. Ele foi promovido de fofoqueiro a assassino. O fofoqueiro pode ficar ainda pior, ele não sabe. Fofoqueiro, meu querido, é capaz de tudo. Observe como ele é oportunista. Lá no início houve um silêncio, ninguém respondeu onde estava Davi. Ele dizia: eu sei. Oportunismo. Agora, matem. Os outros foram tementes a Deus, não estenderam a mão contra os ungidos do Senhor. Fofoqueiro não sabe o que é isso. Ele não sabe que há ungidos do outro lado. Não, isso para ele não quer dizer nada. Ele quer saber do dele. Ele faz parte e entra para a história como um homem covarde. Porque é isso que o fofoqueiro é, um covarde. Ele age por trás. Aqui nós temos o nome dele, mas muitos fofoqueiros não têm nome. Eles agem na surdina. Fofoqueiro transforma-se em pessoa ainda pior, ainda mais violenta. Só que o fofoqueiro não tem essa noção. Mas basta-lhe uma oportunidade e ele vai. Ele vai levar isso a cabo. Diante da negativa dos servos de Saul em matar os servos de Deus, Doeg está pronto para atender essa ordem. Sabe o que isso significa? Significa que todo fofoqueiro é violento. Às vezes nós achamos, irmãos, que violência é apenas matar. Não, isso é uma das manifestações da violência. Falar mal é um ato de violência. Ser maldoso é uma manifestação da violência. Falar mal, jogar um contra os outros, fazer parte de conluios é uma das manifestações da violência. Os outros servos ainda revelaram o temor de Deus, mas, repito, o fofoqueiro não tem o temor de Deus. Doeg não tem temor de Deus. Não importa quem seja, é um servo de Deus, não importa. É um sacerdote, não importa. Importa que eu estou aproveitando uma oportunidade. Eu quero ser maior. Eu quero uma promoção. Eu quero estar na boca do povo. Eu quero que o rei se lembre de mim. Deixa eu lhe falar uma coisa. Saul se lembrou de Doeg. Mas sabe quem nunca vai te esquecer? Deus. Deus nunca vai te esquecer. Uma pessoa fofoqueira é capaz de qualquer coisa. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, o que nós aprendemos? Nós aprendemos, irmãos, que todo fofoqueiro é uma pessoa espiritualmente doente, psicologicamente doente, só que não percebe. Essa pessoa precisa de tratamento, essa pessoa precisa de cura, essa pessoa precisa de quebrantamento, precisa de conversão, precisa ser uma nova criatura. Mas sabe quando isso vai ocorrer? Quando houver, primeiro, reconhecimento do pecado e confissão de pecados. Enquanto a pessoa não se perceber como uma pessoa fofoqueira, como um Doeg moderno, ele nunca vai buscar remédio. Ele vai morrer na sua loucura. Pessoas vão penar na mão e na boca dessas pessoas.
Ele vai continuar expondo pessoas, sacerdotes, ministros, ministérios, não importa, porque ele não se vê como um fofoqueiro. Para ele é normal, para ele é comum. É como qualquer pessoa que tem qualquer doença. Se ela não se julgar doente, ela nunca vai procurar um médico. Ela nunca, porque ela não se reconhece como um doente. Há aqueles que têm o hábito de observar a vida alheia, a falar da vida alheia, em nome de Jesus. Arrependa-se. E o dia é hoje. Porque você vai piorar nesse seu mal. Você vai continuar fazendo pessoas sofrerem, famílias sofrerem, homens sofrerem, mulheres sofrerem. E é uma mancha que nunca vai sair da vida dessas pessoas. Mas a tua mancha também não. A tua mancha estará diante de Deus. E você vai prestar contas diante do Senhor. Aquele a quem você está fazendo mal vai sofrer, não tenha dúvida. Vai se arrastar, vai sangrar o resto da vida. Mas você vai perecer no fogo do inferno. Se não houver arrependimento. O fofoqueiro é alguém que busca a projeção a todo custo, por qualquer meio que seja. Quer estar em evidência, quer estar com a maioria. É um manipulador de circunstâncias para ficar de bem com todo mundo, porque ele é mentiroso. É isso que nós estamos aprendendo contra ele. Fofoqueiro nunca vai ter a confiança de ninguém. Você quer estar perto de um fofoqueiro? Você gosta de estar perto de um fofoqueiro? Eu detesto. Eu detesto essa raça. Mas se você gosta é porque você é igual. Você é igual. E sabe por que há fofoqueiros? Porque há quem gosta de ouvir. Porque há quem se retroalimenta desse mal diabólico, desse pão que o diabo assou, preparou e serviu. Vocês vão comer junto com o diabo na eternidade do fogo, a não ser que haja arrependimento e quebrantamento. O fofoqueiro ama o mal e as coisas semelhantes ao mal, as coisas erradas. O fofoqueiro sempre vai ficar isolado e vai terminar isolado. No dia que o fofoqueiro morrer, vão faltar mãos para levar o caixão, porque ele vai morrer isolado. Todo mundo sabe quem é. Quem vai levar são aqueles que são obrigados a sepultar. Mas não haverá amigos, porque fofoqueiro não tem amigo. Vamos abrir e ler juntos, irmãos, o Salmo 52. Nós vamos ler juntos este salmo. Mesmo assentados, juntos, leiamos. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó pratigadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo:
eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos os sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Sabe quem escreveu este salmo? Davi. Sabe para quem? Doeg. Olha lá o subtítulo bem no início do capítulo. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Está escrito assim: ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg Edomita fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Viu? Olha como esse homem entrou para a história. Há um salmo só para ele. E não é nada bom. Conforme eu tenho falado nesses 3 domingos até hoje, muitos salmos de Davi foram escritos nos piores momentos da sua existência. Ele não era rei, ele era um garoto de 17, 18, 20 anos. Está aqui. Doeg mereceu isso, porque o que ele fez não tem nome, e se tiver, não é um nome bom. A sua espada destruiu 85 famílias, 85 homens de Deus. E como começou tudo isso? Eu sei onde está Davi. Começou quando ele estava no templo, devendo colocar a sua vida em ordem com Deus. E ele começou a cuidar da vida dos outros. Irmãos, como tem gente assim nas igrejas até hoje. Gente que deveria estar na igreja colocando a sua vida em ordem com Deus, se arrependendo, chorando diante do Criador, pedindo perdão, se reconciliando, mas não, estão na igreja cuidando da vida alheia, expondo pessoas, destruindo vidas, separando vidas, jogando pai contra filho, filho contra pai, um contra os outros. Isso é diabo na igreja. Isso é diabo dentro da igreja. Eu separei alguns textos aqui, irmãos, e nós vamos lê-los juntos. O primeiro texto é Provérbios 20, 19. Leiamos. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Mexeriqueiro é fofoqueiro. E o texto não precisa nem de explicação. Sai de perto. Sai de perto. Isola. Isso não é desamor, isso é perigo. E como eu sempre digo, não queira provar que a Bíblia está errada. Se a Bíblia está dizendo, afasta-te, não te meta, não se meta, meu querido. Larga a pessoa. Reverendo, mas isso é falta de amor. Não é falta de amor, não. Você está deixando a pessoa no lugar em que ela quer estar, a não ser que você queira estar ao lado de um fofoqueiro. Aí eu digo, leva para sua casa. Gosta tanto? Leva. Segundo texto, Provérbios capítulo 21, verso 23. Leiamos. O que guarda a boca e a língua guardará a sua alma das angústias. Silêncio é o melhor caminho. Guarde silêncio. Se você puder se aproximar de alguém para orar por ele, ore. Se você puder levar alguém aos pés do Criador, leve. Interceda, feche a porta do seu quarto
e coloca aquela vida diante de Deus. Interceda, ajude, mas não fala da vida dos outros. Isso é diabo, entenda, quer você goste ou não, é diabo. É diabo e é diabo. Último texto, Salmo 141, versos 3 e 4. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Põe guarda a porta dos meus lábios. Eu tenho dificuldade, Senhor. Eu não sei guardar segredo. Senhor, me ajuda. Isso é uma oração terapêutica de cura. Eu quero lhe chamar a atenção para um outro detalhe que está aqui nesse texto. Quando não conseguirem te manipular, vão manipular os outros contra você. Eu vou repetir. Quando não conseguirem te manipular, vão manipular os outros para te destruir. E sabe como eles fazem isso? Olha a parte final desse texto. Com pizzas, com festas, para se fazerem agradáveis. Estão te comprando, estão se fazendo passar por bons, estão ali dizendo: vejam, eu posso, vejam como é legal, olha como somos legais. Abre o olho, igreja, abre o olho, repreende essas coisas no nome de Jesus, mas começa repreendendo a sua boca. Põe guarda, Senhor, a porta dos meus lábios. Começa com você. Doeg, fofoqueiro, só destruição. É preciso, irmãos, que identifiquemos. É preciso. O fofoqueiro tem salvação? Tem. Tem. Se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, acredite, ele vai continuar destruindo vidas. Compete à igreja agir firmemente contra isso. Compete. Isso é um pecado silencioso na igreja. Certos pecados entram mais em evidência. Adultério, todo mundo sabe. A mocinha que casa grávida, todo mundo sabe. São disciplinados. O adúltero e a mocinha que está grávida. E o fofoqueiro? Participa da ceia todo mês, mas fofoca todo dia. Satanás. Identificadas pessoas assim, essas pessoas devem ser chamadas, alertadas e disciplinadas, porque o prejuízo que causa não é pequeno. A igreja precisa se livrar dessas ações malignas e diabólicas, porque o diabo usa pessoas. E tem pessoas sendo usadas pelo diabo e não sabem. Que Deus nos dê livramentos dos doegues. Que os doegues se arrependam e busquem diante do Senhor cura, nova vida, transformação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.